Noite de terça-feira, você acompanhando mais uma edição do JR23, que está começando aqui na TV Franca, na tela da TV, que mostra você com muita alegria. Nós estamos aqui com toda a nossa equipe. Eu costumo dizer, né, o programa é produzido, apresentado e gerado de Franca para todo o Brasil, e por isso está na boca do povo, está na palma da mão. O JR23 está começando na noite desta terça-feira. O mês de abril está quase indo embora, né, gente? E é claro que você acompanha aquelas informações importantes que mexem com o nosso dia a dia. Veja as manchetes. No texto, os golpistas citam ainda que haverá o bloqueio de contas bancárias, impossibilidade de usar o Pix, restrições em cartões e até a inclusão do nome em cadastros negativados, como SPC e Serasa. Ser apenas um segundo de distração, mas em alguns casos há uso de violência. Somente em janeiro e fevereiro deste ano já foram registrados mais de 11.600 furtos e roubos de celular na cidade de São Paulo. A produtividade das lavouras, o estresse térmico do rebanho e o bem-estar do trabalhador rural estão entre os maiores desafios para manter a segurança alimentar em tempos de aquecimento global. A terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2026 coloca os clubes brasileiros diante de confrontos importantes nesta semana. Entre terça-feira e quinta-feira, equipes do país entram em campo buscando somar pontos fundamentais para encaminhar a classificação à próxima fase do torneio continental. A terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2026 acontece entre os dias 28 e 30 de abril, reunindo os clubes brasileiros em confrontos decisivos na luta pela classificação. Essas são apenas algumas das informações na noite de hoje aqui do JR23. Claro, nossa primeira paradinha é coisa rápida, pai bola e já a gente tá de volta. O maior perigo da sua casa pode estar onde você nem imagina. Fique atento com o mosquito da dengue. 80% dos criadouros estão nas residências. O governo do estado de São Paulo já está fazendo a sua parte. Faça a sua também. Elimine a água parada. Por onde passam, os incêndios florestais costumam deixar um rastro de destruição, e os efeitos para os animais silvestres podem ser devastadores. O fogo altera o ambiente natural das espécies, prejudicando a procura por abrigos, alimentos e até parceiros reprodutivos. As espécies que se abrigam em lugares específicos, como tocas subterrâneas ou ninhos em árvores, são diretamente afetadas. As áreas atingidas por grandes queimadas costumam demorar muito tempo para se recuperar, dificultando a recolonização e reduzindo algumas espécies nativas. Em casos graves, os incêndios podem levar até mesmo à extinção de espécies inteiras, especialmente as mais lentas, como alguns insetos, répteis e anfíbios, que não conseguem fugir rapidamente. Já os animais que conseguem sobreviver têm que lidar com outros tipos de ameaça, como predação por espécies invasoras e a competição por recursos, que se tornam escassos. E se você avistar uma fumaça suspeita, informe imediatamente as autoridades. Faça a sua parte e proteja o meio ambiente. E lembrem-se, a defesa civil somos todos nós. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto.
nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca. Já estamos de volta com o JR23, um problema que afeta grandes cidades e também aqui em Franca. Nós temos aí casos que vêm gerando prejuízo e, além do prejuízo, também transtorno. Afinal de contas, quem é que hoje não tem um smartphone, um telefone, seja para trabalho, seja também para diversão? Posso até arriscar e dizer que é uma ferramenta indispensável, mas isso também chama atenção porque a tecnologia avança, os aparelhos estão cada vez mais caros e os bandidos também estão de olho. Os roubos e furtos de celulares geram uma grande preocupação das autoridades. Temos aí uma reportagem especial aqui no programa de hoje, você confere, vamos ver. Pode jogar na tela, produção. Uma rua tranquila em Praia Grande, na Baixada Santista. Algumas pessoas passeiam de bicicleta, uma mulher passeia com cachorro. Ela se afasta para dar passagem para um rapaz que vem de bicicleta na calçada. Era apenas uma gentileza, virou dor de cabeça. Em um instante, o ciclista agarra o telefone celular e desaparece. O aparelho foi localizado. Está na zona leste da capital paulista, a cerca de 100 quilômetros de onde foi furtado. Com o Bruno, a situação foi mais traumática. Ele foi ameaçado por 4 jovens quando sacava dinheiro em um caixa eletrônico na zona oeste de São Paulo. Tomaram o celular e a carteira. Porém, um homem que passava na hora conseguiu imobilizar um dos ladrões e recuperar o telefone. Por sorte, ele conseguiu alcançar um dos meninos, né? E ele era quem estava com o celular. Então, esse homem imobilizou esse menino, pegou meu celular, recuperou, depois o menino fugiu. Você tomou algum outro cuidado? Tem esse aplicativo do governo, alguma coisa assim, para evitar, né, assim, danos maiores caso você sofra de novo essa infelicidade? Então, eu comecei a usar um celular do ladrão, né? Celular de assalto, né? Então, eu sempre tô com o meu celular mais velho, mas que parece novo e tem senha e tem banco baixado e tudo, mas não tem nada demais, né? Pode ser apenas um segundo de distração, mas em alguns casos há uso de violência. Somente em janeiro e fevereiro deste ano já foram registrados mais de 11.600 furtos e roubos de celular na cidade de São Paulo. Crimes que frequentemente acontecem em locais de grande movimento. Apesar do número alto de casos, segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública, os furtos e roubos de celulares na cidade de São Paulo caíram 20% neste ano em comparação com 2025. Uma das principais medidas tomadas para combater esse crime é a identificação dos aparelhos roubados e reativados a partir da colaboração das empresas de telefonia. Mesmo assim, continua sendo importante ter cuidado ao andar na rua. O asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha, ele permite que você tenha a identidade do seu celular. Quando você perder, for furtado, roubado, imediatamente você faz um BO eletrônico. Quando você consta o número do e-mail, a polícia tem ação mais ágil. Acesse a sua operadora para que haja o bloqueio do equipamento. Então, atitude segura. E hoje você tem o serviço do próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é o celular seguro, que ele bloqueia, inclusive, os aplicativos do banco. Bom, e eu fico realmente aqui muitas vezes impressionado, né, com a criatividade dos bandidos para enganar as pessoas, né, para cometer golpes. Se tivessem e usassem essa criatividade para fazer o bem, seria muito melhor, mas não é o que infelizmente acontece. Estamos aí no período de declaração do imposto de renda. Chorando ou sorrindo, você que tem que declarar, tem que prestar contas junto ao governo federal. E os criminosos também estão aproveitando dessa situação para tentar enganar as pessoas com links falsos. Tem a reportagem, é muito interessante, é de orientação, você vê agora.
Dados pessoais dos contribuintes, como nome, número do CPF e informações de que consta no sistema uma pendência grave que pode impactar na regularidade do seu nome, fazem parte da mensagem enviada pelos golpistas, ao mesmo tempo que pede para que a pessoa que recebeu o comunicado clique no link fake. No texto, os golpistas citam ainda que haverá o bloqueio de contas bancárias, impossibilidade de usar o Pix, restrições em cartões e até a inclusão do nome em cadastros negativados, como SPC e Serasa. Isso tudo não passa de um golpe. A mensagem enviada pelos golpistas aos contribuintes tem um tom alarmante, com a ameaça de restrições do CPF e o bloqueio de operações financeiras, caso a pessoa não regularize a situação a partir de pagamentos ilegais. Por isso, caso o contribuinte receba uma mensagem desta natureza, desconfie, não efetue o pagamento e não clique em nenhum link fornecido. E a Receita Federal reforça que não envia mensagens com links para regularização de pendências e nem solicita dados pessoais, bancários ou pagamentos por SMS ou ainda aplicativos de mensagens. Caso o cidadão venha a receber um tipo de mensagem dessa, ele deve simplesmente, no caso do WhatsApp, por exemplo, utilizar a ferramenta de denúncia do próprio aplicativo e bloquear esse contato. Se permanecer alguma dúvida sobre a veracidade da informação, ele mesmo, o contribuinte, pode checar se o CPF dele está regular no portal de serviços e também verificar a situação fiscal, se tem alguma pendência, alguma dívida, alguma declaração a entregar também nesse portal de serviços. Se o contribuinte tiver fornecido algum dado pessoal nessas mensagens golpistas, desses estelionatários, ou então feito algum pagamento, ele deve procurar as autoridades policiais e não mais a Receita Federal, registrar um boletim de ocorrência na delegacia de polícia mais próxima e também denunciar a situação na ouvidoria. Na ouvidoria ele consegue reportar a situação e assim a gente consegue alertar outros cidadãos para que não caiam no mesmo golpe. E ainda nesse assunto, falando de impostos e, em especial, o imposto de renda, algumas empresas têm feito a destinação. Ao invés de mandar o recurso direto para o governo federal, mantém aí, você pode fazer a destinação para lares de idosos, para entidades, o dinheiro fica na cidade, mas tem empresas também fazendo destinação de parte do imposto para projetos ambientais. Veja só que bacana. A reciclagem é um processo complexo. Enfrenta dificuldades desde a coleta, precisa de atenção na separação e tecnologia na transformação do material. Pode ser uma importante oportunidade de trabalho, como é possível ver aqui, na cooperativa Chico Mendes, na zona leste da capital paulista. Um setor em crescimento que pede inovação. No Centro Histórico de Salvador, este projeto aposta em uma rede flexível de coleta em veículos pequenos e elétricos. Até pouco tempo, a iniciativa era apenas uma ideia, mas o financiamento, obtido através da Lei de Incentivo à Reciclagem, permitiu colocar a proposta para rodar. Um ano, a gente já tem um projeto aprovado, já conseguiu um recurso, um recurso de 1 milhão que fez a gente expandir um projeto e trazer relevância para uma cidade como Salvador. Através da lei a gente está conseguindo, desde o piloto, que o Roda ele é um projeto de 2021, mas trazer o piloto para a escala e para expandir o piloto. Nosso objetivo é que ele chegue até 20 bairros, atinja até 10 mil habitantes, alcançando 50 mil habitantes da região e coletando quase 450 toneladas de materiais recicláveis durante um ano. Para dar conta dessas montanhas de material reciclável, são necessários equipamentos e capacitação. A Lei de Incentivo à Reciclagem vem facilitando justamente esses investimentos. Agora, as empresas podem destinar até 7% dos valores que seriam pagos como imposto de renda para projetos como este, de modo parecido com o que já acontece no setor cultural. Para receber os recursos vindos do incentivo fiscal, os projetos precisam ser aprovados pelo Ministério do Meio Ambiente. As inscrições estão abertas e vão até o final de julho.
Segundo esta associação, que representa o setor, a legislação, que foi regulamentada em julho de 2024, está aumentando de forma expressiva os recursos para a reciclagem. Uma instituição financeira pode colocar recursos, uma instituição do agronegócio pode colocar recursos para viabilizar projetos dentro de cidades. Então, você não tem mais aquela correlação apenas, né, de quem está gerando um produto numa embalagem que tem que financiar. Você consegue ampliar as fontes financiadoras e aí isso sim para a gente traz uma boa expectativa de que a gente vai conseguir ampliar o número de projetos e o impacto, né, socioambiental que esses projetos geram na sociedade. Intervalo rápido, na sequência mais notícias, e aí nós vamos falar sobre questão ambiental, do clima, da produção de alimentos e tem também informações da área da saúde. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de mamãe caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar? Que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer? Mexer o doce pra não azedar? Bora pra riba, que pra baixo é contramão? Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, sô, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca. E ainda falando agora da área da saúde, atenção papais e mamães, esse é um tema que tem gerado muita discussão. Estamos falando, né, sobre o combate e apreensão de medicamentos que são falsificados. É claro que a gente sabe que o medicamento ele auxilia, mas muitas vezes acaba desvirtuando, né, a finalidade para a qual foi criado. Estou falando daquelas canetas emagrecedoras. Tem muita coisa ruim no mercado, né, que não passa por teste, por avaliação, por cuidado, e aí as pessoas têm que tomar cuidado, porque realmente é um medicamento que vem sendo muito utilizado pelos adultos. E agora a Anvisa aprovou também o uso para crianças e adolescentes. A produtividade das lavouras, o estresse térmico do rebanho e o bem-estar do trabalhador rural estão entre os maiores desafios para manter a segurança alimentar em tempos de aquecimento global. O relatório da ONU mostra que o calor extremo funciona como um multiplicador de riscos. Locais produtivos têm menos oferta de água, estão mais sujeitos a queimadas e, enfraquecidos, cresce o risco de sofrer com pragas e doenças. E o impacto é maior nas comunidades mais vulneráveis. Contextos de insegurança alimentar pré-existentes, onde já existe alimentação alimentar, qualquer choque na produção reduz a disponibilidade de alimentos, elevando os preços, o que torna a alimentação saudável menos acessível aos mais pobres. O calor está transformando essa vulnerabilidade econômica em uma pobreza mais persistente. O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de alimentos para o mundo. Como qualquer grande fornecedor, eventos adversos atingem a oferta. Por isso, as ondas de calor no Brasil podem ter impacto além das nossas fronteiras. O Brasil tem um papel central
junto com outros países grandes produtores e exportadores, na estabilidade dos preços dos alimentos, não? E o relatório indica que ondas extremas de calor e que são recorrentes aumentam a volatilidade dos mercados globais, geram pressão sobre os preços e, logicamente, geram riscos para a segurança alimentar mundial. Mas há solução. Para a FAO, a adaptação envolve mudanças na forma de cultivo. Em vez de sol pleno, é preciso investir em campos sombreados, manejo do solo para evitar a monocultura, irrigação localizada e melhoramento genético de espécies que sejam mais resistentes ao calor. A boa notícia é que o calor é altamente previsível e isso abre espaço real para reduzir impactos antes que eles aconteçam. E ainda falando agora da área da saúde, atenção papais e mamães, esse é um tema que tem gerado muita discussão. Estamos falando, sobre o combate e apreensão de medicamentos que são falsificados. É claro que a gente sabe que o medicamento ele auxilia, mas muitas vezes acaba desvirtuando, a finalidade para a qual foi criado. Estou falando daquelas canetas emagrecedoras. Tem muita coisa ruim no mercado, que não passa por teste, por avaliação, por cuidado, e aí as pessoas têm que tomar cuidado, porque realmente é um medicamento que vem sendo muito utilizado pelos adultos. E agora a Anvisa aprovou também o uso para crianças e adolescentes. Mais de 200 mil adolescentes vivem com diabetes tipo 2 no Brasil e 1,5 milhão com pré-diabetes, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes. A doença ocorre quando o corpo não utiliza corretamente a insulina, hormônio que regula os níveis de açúcar no sangue. Para reduzir os casos entre o público jovem, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou o uso da tirzepatida, vendida como Mounjaro, para tratar a diabetes tipo 2 em crianças a partir de 10 anos. Viu-se que durante um ano de tratamento com esse medicamento, a gente tinha tanto a regularização do IMC quanto um melhor controle do diabetes, As crianças que participaram do estudo já faziam uso de outras terapias ali para tratar a parte de glicemia, o açúcar no sangue, e viu-se um melhor controle dessa patologia com esse medicamento. Então, eu recebo com muito entusiasmo. Sobrepeso, sedentarismo e hábitos alimentares inadequados estão entre as principais causas da diabetes tipo 2. Com a autorização da Anvisa, o Mounjaro passou a ser a primeira caneta emagrecedora liberada para uso infantil no país. Qual o problema de uma criança, de 10 anos já ter alterações nos níveis de glicemia? Você expõe ela a eventos cardiovasculares, infartos, AVC, complicações vasculares, de forma muito mais precoce. Então, o diabetes não é uma doença que só traz alteração nos níveis de açúcar, mas ele também traz complicações para as artérias, para o rim, para os olhos. E se você expõe um indivíduo desde os 10 anos de idade a isso, provavelmente você vai enfrentar essas complicações de forma muito precoce. A tirzepatida aumenta a sensação de saciedade, reduzindo a fome e a ingestão de calorias, além de melhorar a sensibilidade à insulina e regular a glicose no sangue. Para que os efeitos sejam de longo prazo, é importante que o tratamento seja feito com acompanhamento médico, nutricional, psicológico e aliado à prática de atividade física. A medicação ela vem assim como uma ferramenta importante para completar esse quebra-cabeça, sabe? E de fato, se a gente perde peso e não tem esse acompanhamento, a gente não conseguiu estabelecer mudanças alimentares, a gente não conseguiu mudar a atividade física dessa criança, a gente não conseguiu que a atividade física virasse um hábito. Se a gente não tiver mudança do comportamento em si, o reganho ele vem. Mais um intervalo rapidinho, na sequência, as informações do mundo da bola. Competições continentais movimentam a última semana do mês de abril. Mais uma vez, o Hexa vai ter que esperar. Escuta isso. Esse é um chamado. Um chamado para bater de frente. De 4 em 4 anos, o país inteiro vibra na mesma emoção. Daqui de dentro, eu já vi isso acontecer. Ano de Copa também é nosso ano. Porque nunca existiu Copa sem a nossa camisa. Nós
Somos herdeiros do maior reinado que o futebol já viu. E torcer é o nosso legado. Às vezes bate o medo, bate a dúvida, bate a insegurança. E a gente segue, faz meme, diz que é só futebol. Mas não é. Porque quando isso bate, bate onde dói. Então quando dizem que acabou, que o futebol morreu, que não é mais como antigamente. Mas daqui de dentro, eu já vi isso acontecer antes. E eu já vi a gente dar a volta por cima. Porque na vida no futebol, o brasileiro sempre bate de frente. Bate onde mora o orgulho. Bate que eu bato de volta. Minha terra tem basquete, tem história e tem chuá. As vozes daqui vibram como em nenhum outro lugar. O basquete mudou minha vida. No Brasil tem basquete, e ser basquete vai além do esporte. É acreditar que a bola vai cair, mesmo quando nada parece dar certo. O Brasil é gigante, diverso. A gente se reconhece no plural. Mas o que temos em comum? O brasileiro é o corre. A gente vai atrás, cria caminhos dentro do impossível, se adapta, faz festa enquanto se supera. Minha terra tem basquete. Tem basquete pra caramba. O brasileiro é criativo, inovador, autêntico, orgânico. A mudança de direção, o ritmo, o suor, a dança, a energia. A gente sua a camisa, a gente ganha, a gente perde, mas a gente brinca, se diverte, a gente dança, a gente vibra, a gente cai, levanta, dá o sangue e celebra as conquistas. Esse é o nosso jeito. Nossa terra, Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra tem basquete. Nossa terra tem basquete, e aqui é meu lugar. Você pode dar o sangue por você? Você pode dar o sangue pelos seus sonhos? Pela sua família? Por uma causa? Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Porque quando você descobre que pode dar o sangue por você, você também descobre que pode ajudar outras vidas. Procure um hemocentro e doe sangue regularmente. Você pode. Ministério da Saúde. Já estamos de volta aqui no JR 23 e agora para falar do mundo da bola para você que nos acompanha diariamente no JR 23. Campeonato Brasileiro segue, com o Palmeiras líder, ontem nós falamos, mas agora as equipes viram a chave. É momento, hora e vez de falarmos de competições continentais. Afinal de contas, brasileiros que disputam também a Sul-Americana, com jogos já começando a partir de hoje. A terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2026 coloca os clubes brasileiros diante de confrontos importantes nesta semana. Entre terça-feira e quinta-feira, equipes do país entram em campo buscando somar pontos fundamentais para encaminhar a classificação à próxima fase do torneio continental. O primeiro a jogar é o Santos, que enfrenta o São Lourenço fora de casa, em um duelo tradicional contra argentinos. E tem mais. Nós mostramos jogo. E num momento assim, mostrar jogo é importante. Tanto quanto o resultado, mostrar jogo é importante. Nós temos jogo. O Neymar, ele faz muita falta, o Gabigol, o Arão. Mas esses meninos que jogaram hoje representaram e muito bem. Então a gente encorpa ainda mais. Isso que é o bom, você falar do Roleiser, a gente falar de jogadores que entraram e jogaram bem, aproveitaram bem a oportunidade. Ananias. Então é isso aí que é bom, que a gente cresce. Daqui a pouco, daqui a um mês, tem uma parada, tem uma janela. São feitas as avaliações necessárias e tudo que vai ser analisado vai ser trabalhado junto com o Alexandre, junto com a presidência e tal, para que a gente fique mais fortalecido ainda para o segundo semestre. Ainda na terça, o Botafogo recebe o Independiente Petrolero, em partida onde a equipe carioca tenta se impor como mandante para seguir bem posicionada no grupo. Na quarta-feira, o São Paulo visita o Milionários, em Bogotá, encarando a altitude e um adversário tradicional do futebol colombiano.
O fato da vitória não vai determinar um planejamento que já tinha sido feito prévio, né? A gente tem que ter algumas convicções no trabalho, né, para poder planejar, né, os próximos movimentos. O que vai determinar é levar um time nas melhores condições para que a gente seja competitivo e traga pontos. Se isso for, né, colocar jogadores com menos minutagem, né, e que querem mostrar que podem estar entre os 11, nós vamos fazer, né? Saindo daqui, agora a gente senta ali, né, para justamente fazer esse planejamento, depois de terminar o planejamento, né, depois de todas as revisões médicas, né. Amanhã a gente ainda tem outra possibilidade, né, que pode ter alguma intercorrência, né, ainda até amanhã a viagem, porque amanhã à tarde a gente já está voando, né. É levar um grupo nas melhores condições para a gente trazer pontos de lá. Já na quinta-feira, o Atlético Mineiro mede forças com o Cienciano, no Peru, enquanto o Red Bull Bragantino recebe o River Plate, em um dos confrontos mais aguardados da rodada. A terceira rodada é considerada um ponto de virada na fase de grupos. Com apenas 6 jogos no total, cada resultado passa a ter peso ainda maior na briga pela liderança, posição que garante vaga direta nas oitavas de final. Já os segundos colocados precisam disputar uma fase de playoffs contra equipes vindas da Libertadores. Diante desse cenário, os brasileiros entram pressionados a manter regularidade, especialmente nos jogos fora de casa, historicamente desafiadores em competições sul-americanas. Ao mesmo tempo, partidas como Bragantino e River Plate aumentam o nível de exigência técnica, colocando à prova o potencial das equipes nacionais. A rodada, portanto, pode começar a desenhar o futuro dos clubes brasileiros na competição, seja consolidando campanhas sólidas ou acirrando ainda mais a disputa por classificação. Não é só a Sul-Americana, tem também a Libertadores da América, com jogos já iniciando a terceira rodada da chamada fase de grupos. Tem aí a reportagem completa, você confere aqui no JR 23. A terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2026 acontece entre os dias 28 e 30 de abril, reunindo os clubes brasileiros em confrontos decisivos na luta pela classificação. A semana de Libertadores coloca os brasileiros novamente em campo com cenários distintos, alguns tentando manter o 100% de aproveitamento, enquanto outros buscam recuperação após um início irregular na competição continental. O Cruzeiro recebe o Boca Juniors na terça-feira, às 21h30, em um dos confrontos mais tradicionais do continente. A equipe mineira tenta se firmar no grupo após oscilações nas rodadas iniciais, enquanto os argentinos chegam pressionados por resultado fora de casa. O duelo promete equilíbrio e clima de decisão já no primeiro turno. Na quarta-feira, às 21h30, o Flamengo visita o Estudiantes. O rubro-negro chega embalado, liderando seu grupo com 2 vitórias em 2 jogos e 100% de aproveitamento. Já os argentinos aparecem como principais concorrentes pela ponta, o que transforma o confronto em disputa direta pela liderança. Também na quarta, às 19h, o Mirassol enfrenta o Always Red. Jogando em casa, o time paulista tenta somar pontos importantes para seguir vivo na briga pela classificação, em um grupo considerado equilibrado. Ainda na quarta, às 21h30, o Palmeiras encara o Cerro Porteño, fora de casa. A equipe paulista tenta manter regularidade na competição, sabendo da dificuldade de atuar em Assunção. O confronto é direto na disputa pelas primeiras posições do grupo. Na quinta-feira, às 21h, o Corinthians enfrenta o Peñarol na Neoquímica Arena. O time paulista aposta na força em casa para somar pontos importantes e se posicionar melhor na tabela, em um grupo que também conta com adversários tradicionais. O Peñarol não tem a mínima condição e o do Memphis a gente tem que ter a cautela, né, para ele não voltar e sentir novamente a lesão. Tem que dar um tempo para ele se recuperar fisicamente, porque vai dar um tempo significativo desde quando ele machucou a primeira vez até a volta que ele vai ter agora, né? Então, é ter cautela, ter prudência. Ele está tratando todos os dias 2 períodos no CT e está progredindo bem. Então, a gente vai procurar oferecer as melhores condições para que ele, quando ele volte em condições bastante positivas para que ele consiga seguir sem nenhum tipo de problema. Eu acho que o panorama do departamento médico, esses jogadores que você citou ali do Memphis, eles estão voltando paulatinamente para o campo. Não quero colocar assim, uma projeção, porque de fato a gente não tem, e também se fala, dá uma projeção para você, depois ela não se cumpre, acaba sendo cobrado. Mas está todo mundo evoluindo,
Eu acho que os jogadores que têm jogado estão resistindo cada vez mais às cargas de treinamento e se adaptando à mudança da rotina de treinos. E é uma tendência que a gente tenha, se Deus quiser, poucas lesões até o final da temporada, assim que eu espero, que isso é uma coisa que acontece muito nos trabalhos que eu realizo, tem um índice baixo de lesão, embora eu sou um cara meio que conhecido por trabalhar muito, mas muito trabalho e proporcionalmente um baixo número de lesões. E para a gente finalizar, um caso que chamou a atenção, né, envolvendo o jogador Vini Júnior, da seleção brasileira do Real Madrid, enquanto ele estava atuando pelo Real Madrid, de casos aí, e ele vem sendo, né, uma das lideranças no combate ao racismo no esporte. Tem novidades em relação à punição aplicada pela UEFA. A UEFA puniu o jogador argentino Gianluca Prestiani, do Benfica, com uma suspensão de 6 partidas por conduta discriminatória contra o brasileiro Vinícius Júnior. O caso aconteceu durante um jogo da Liga dos Campeões. Parte da punição será cumprida imediatamente e o restante ficará condicionado ao comportamento do atleta nos próximos 2 anos. A decisão reforça a política mais rígida das entidades esportivas no combate a ofensas e discriminação dentro de campo. Final de JR 23, agradecendo você pela imensa audiência, a companhia, você que nos dá o privilégio diário aqui na tela da TV que mostra você. Amanhã a gente se encontra no canal 23 e também aqui nas nossas redes sociais. Tchau, boa noite.